disposição dos responsáveis todo o know-how adquirido em anos de estudos e pesquisa, garantindo a segurança na aplicação do método para o aprendizado nas crianças e adolescentes. Eu estou hoje com 63 anos. Eu com 14 anos eu já estava trabalhando. Com 10 anos eu já estava trabalhando. Com 8 anos eu já sabia o que eu queria. Eu queria algo diferente. Eu não queria ficar só correndo atrás de uma bola, indo para o rio nadar. Eu queria algo que fosse diferente. Algo que me desse prazer em fazer. E eu acompanhava o meu pai e ele falava: você tem que prestar atenção no universo. O que o universo está te proporcionando naquele momento? Se é o sol, o que o sol nos proporciona? Se é a chuva, o que a chuva nos proporciona? Se é a primavera, o que a primavera nos proporciona? Se é lua cheia, o que a lua cheia nos proporciona? Porque tem todos os corpos celestes, e os países desenvolvidos gastam bilhões para identificar o que esse planeta, os planetas, as estrelas, interferem na nossa vida. Nós temos a tecnologia de milhões de anos, milhares de anos, de mestres que vinham observando essas energias e mexendo com o comportamento das pessoas. Então eu peguei toda essa minha vivência. Minha mãe falava assim: se você quer ser alguém, você tem que estudar. Então por isso que eu fui estudar, eu fui entender por quê. Eu queria saber por quê. Eu queria saber por que das coisas em pequeno. Com 8 anos, 10 anos, eu lembro disso. Quando eu comecei a estudar, lá o estudo é mais tarde. Eu comecei a estudar com 7 anos, lá no interior, não é? E eu lembro tudo que ocorreu comigo dos 7 anos para frente. Eu tenho uma memória muito boa. Eu consigo lembrar os fatos que ocorreram. Então, por que eu queria saber de religião? Por que eu queria saber daquilo? Meu pai falava uma coisa, eu queria entender por quê. O pessoal, vamos jogar futebol. Eu ia jogar porque não tinha outra coisa para fazer. Mas eu queria estar estudando. Eu queria estar falando o que eu estudei, o que eu tive de resultado. Então, ao longo desses anos todos, e aí vamos dizer 5 décadas de estudo, de trabalho, de desenvolvimento, eu estou passando por essa informação do método científico. Já que eu venho da área científica, eu tenho que passar um know-how de método científico. Como desenvolver uma tecnologia que possa ser aplicada e que vai se obter um bom resultado. Esse é o nosso objetivo, né? Indicar procedimentos adequados para atingir o desenvolvimento pleno através da atividade compatíveis com as habilidades ou aptidões. Então nós vamos indicar, através do diagnóstico psicoterapêutico, qual é a atividade adequada para aquele indivíduo. E aí ele vai desenvolver as suas habilidades. Então, para você possa ter uma boa desenvolvimento de habilidade, desenvolvimento de inteligência, de sabedoria, você tem que estar fazendo aquilo que é compatível com as suas habilidades, com aquilo que é possível você fazer e você sentir prazer em fazer. Então isso é o grau de importância de entender as aptidões das crianças e do jovem, para que você possa trabalhar essas aptidões, desenvolver esta habilidade. E que o nosso livro Arte do Mago 1, Arte do Mago 2 é uma síntese de todo esse sistema. E você é só aplicar o sistema que você vai tirar na Vieira Fonsoê Consultoria através do nosso site www.fonsoeconsultoria.com.br. E aí nós vamos, na nossa universidade, nós vamos dar treinamento mostrando como a
aplicar e obter esse resultado. Nós não vamos só falar que existe. Não, nós vamos colocar à disposição a tecnologia. Nós vamos colocar à disposição para você testar. Quer vir? Venha, e você vai testar, e você vai conseguir obter o resultado. Procedimentos: aplicar o método Vieira de diagnóstico psicoterapêutico em todas as crianças apontadas que participam do projeto. Identificar o cenário energético de cada uma com uma análise individual, inicial e periódica. Então nós vamos, todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os pais que queiram trazer o seu filho para entender o potencial energético, nós vamos fazer uma análise completa e vamos dizer o potencial individual. E através do trabalho inicial e do trabalho periódico, nós vamos poder dizer como vai ser o comportamento. Qual é o procedimento para que essa criança, ou aquele adulto, aquele adolescente consiga mudar o seu comportamento? E ele ensina dentro da coletividade, da atividade que é adequada da sua aptidão, e não querer que ele é para jogar vôlei, querer que ensina ele no futebol. Você está errado. O educador ou o pai que faz isso é que está errado, não é a criança que está errado. Ah, ele é atacante, acontece muito isso. O técnico, o jogador é atacante, quer que ele joga na defesa, quer que joga no meio campo. O rendimento não vai funcionar. Você vai funcionar a partir do diagnóstico. Então o método Vieira Consultoria, ele vai diagnosticar o potencial e as probabilidades daquela pessoa. E a partir você trabalha o individual. A partir do individual, estando em equilíbrio, vai ter a facilidade de inserir ele dentro de um contexto social, coletivo, né? Aí a coisa se torna mais fácil. Então esse é o procedimento que nós vamos adotar. Elaborar um planejamento estratégico, um plano de ação específico às atividades do grupo, que facilitarão a transformação de um cenário existente ideal, adequado e periodicamente. Então nós temos que, a partir desse cenário energético, nós vamos montar um planejamento. Nós vamos montar um plano de ação. Se você identificou que uma pessoa tem uma dificuldade ou tem um potencial, como que nós podemos desenvolver? É através de um plano de ação. Gerar ação a partir de um diagnóstico. E aí então você tem a facilidade da transformação de algo que não está bom para algo do ideal. Se não atingir o ideal, mas se atingir o próximo do ideal, está muito bom, né? Se é necessário, e desta forma, com atividades planejadas e com o conhecimento e seguranças os envolvidos poderão atingir o desenvolvimento correto com saúde emocional, física e psíquica. Então, a partir de todo esse cenário energético, de identificar o potencial, probabilidade, o que é desfavorável, o que é desfavorável, montar um planejamento estratégico, você vai passar algo com segurança, garantia que você tem a possibilidade de ter resultado. Ah, mas você está falando isso, mas você tem que testar. Você tem que ir para campo e fazer a partir do diagnóstico. Nós temos a ferramenta, nós vamos te dizer o que você deve fazer. E a nossa ferramenta te passa e te dá uma segurança, porque ela está com uma precisão muito grande de acerto.
Então, é anos de estudos, é anos de pesquisa, é anos de entendimento de comportamento, de manifestação de personalidade forte, personalidade fraca, personalidade complicada, personalidade de alto potencial. Então, é um cenário energético muito grande de estudar. Então, nós temos como passar um conhecimento com segurança, com garantia. O método Vieira de diagnóstico psicoterapêutico, concebido a partir do balanço energético pessoal, planejamento personal da prosperidade e acordo personalizado. Então, esse método Vieira, nós pegamos o balanço energético da pessoa. Nós vamos entender o potencial dessa pessoa. A partir desse potencial, nós montamos uma estratégia. E aí você entra com planejamento, para que você possa, então, obter o resultado desejado. São os produtos desenvolvidos pela Vieira Fonseca Consultoria que proporcionam a gestão de um grau de potencialidade que influencia o indivíduo nas diversas fases da vida. Ora, o Vieira, da Vieira Fonseca Consultoria, é quem desenvolveu toda essa tecnologia, todo esse estudo, toda essa pesquisa, e deu para a Vieira Fonseca Consultoria aplicar isso no dia a dia para fazer a gestão de todo o projeto do Vieira. Então, quem desenvolveu tudo isso, quem patrocinou, quem gastou, tudo foi o Vieira. A Vieira Fonseca Consultoria tem um direito comercial apenas. Não é assim que se faz. Você desenvolve, então na hora que eu fui fazer o licenciamento da ideia junto à Biblioteca Nacional, então tem um contrato de direitos autorais. Então eu desenvolvi todo o projeto e dei à Vieira Fonseca um direito comercial de comercializar os produtos da Vieira Fonseca Consultoria.